Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bora Aprender. Hoje nós vamos resolver 10 questões do texto A Produção do Conhecimento no Campo da Educação Profissional no regime de acumulação flexível. Essas questões elas estão disponíveis no site preparaprofepte.blogspot.com.br. A primeira questão diz o seguinte: as três grandes correntes do pensamento ocidental são a. Positivismo e socialismo tópico, a dialética marxista. B. Positivismo, dialética marxista e nacionalismo. C. Nacionalismo, dialética marxista e fenomenologia. D. Positivismo, fenomenologia e dialética marxista. E. Fenomenologia, socialismo tópico e dialética marxista. Bom, nós sabemos que o socialismo tópico ele não é uma das três grandes correntes do pensamento ocidental, já o positivismo é e a dialética marxista também. Então nós sabemos que o socialismo tópico ele não é uma das três grandes correntes do pensamento ocidental. Então nós também podemos descartar o item E. B. O positivismo é. A dialética marxista também é uma das três grandes correntes, mas o nacionalismo ele não é. Sabendo que o nacionalismo ele não é uma das três grandes correntes do pensamento ocidental, nós também podemos descartar o item C. Então, no caso, nos resta o item D, que é o positivismo, a fenomenologia e a dialética marxista, que são as três grandes correntes do pensamento ocidental. Já na segunda questão, diz o seguinte: a postura epistemológica definida no artigo de Quenze e Grabowski é o positivismo, o estruturalismo, a fenomenologia, o socialismo utópico e a dialética marxista. No caso, o positivismo ele não é definido no artigo, porque o positivismo ele foca muito na questão da realidade inscrita no objeto lá com atribuições da natureza. Então, no caso, não é o positivismo. O estruturalismo também não, nem a fenomenologia, nem o socialismo utópico, mas sim a dialética marxista. Ela é a postura epistemológica que é definida no artigo de Quenze e Grabowski. Na terceira questão, diz que, ao analisar as categorias que constituem a educação profissional, Quenze e Grabowski eles trabalham com apoio no método da economia política com as categorias nas seguintes dimensões. E tem a método e organização, não é, porque organização não é um dos métodos da economia política. Já método é uma das categorias lá no método da economia política utilizado por Quenze e Grabowski. Produção e resultado. Nem produção nem resultado está correto. Método está correto. Vamos ver os outros. Resultado não é um método. Organização também não é um método. Produção, como vimos, não é um método. E conteúdo, ele é um dos métodos da economia política. Então, método e conteúdo são as categorias de método e as categorias de conteúdo, que são categorias que vão constituir a educação profissional, e Quenze e Grabowski vão desenvolver o artigo inteiro baseado nessas categorias. Na quarta questão, diz que as categorias que definem as formas de relacionamento entre o pesquisador, que é um sujeito, e o objetivo da investigação é as categorias de método, as categorias de conteúdo, as categorias de resultado, de produção ou de organização. Nós sabemos que as categorias de organização sequer é uma categoria que vai definir um atributo na questão da educação profissional. As categorias de produção também não, as categorias de resultado também não. Então nós ficaríamos em dúvida entre as categorias de método e as categorias de conteúdo. Mas, de acordo com o texto, as categorias de conteúdo, elas são os fios condutores da análise, que ela expressa, no particular, as explicações mais gerais. São os recortes particulares e que vão definir, a partir do objeto e das finalidades da investigação, as explicações
Então, no caso, não é a categorias de conteúdo, são as categorias de método que vão definir as formas de relacionamento entre o pesquisador, sujeito, e o objetivo da investigação. São as categorias de método. A quinta questão pede o seguinte: relacione de acordo com a definição das correntes do pensamento ocidental. Lá nas primeiras questões, nós vimos que nós temos 3 correntes do pensamento ocidental: o positivismo, a fenomenologia e a dialética marxista. O positivismo, uma dica, é sempre lembrar que a verdade ela pode ser buscada na natureza. Positivismo, natureza. Então, logo no começo, nós vemos o seguinte: o objeto ele é apreendido pela intencionalidade do sujeito, que o reduz à sua essência. O conhecimento ele está inscrito no objeto investigado, devendo a verdade ser buscada na natureza. Olha aí, o positivismo. Conhecer é alcançar a dinâmica histórica do real, do objeto em todos os seus aspectos, em contínuo movimento, em sua permanente relação com o sujeito. Isso claramente é dialética marxista, que alcança a dinâmica histórica do real, do objeto em seus movimentos contínuos, sua permanente relação com o sujeito, claramente dialética marxista. Então nos resta lá no primeiro item a fenomenologia, que vale destacar que ela reduz a essência a partir da intencionalidade do sujeito. O objeto ele é apreendido por essa intencionalidade do sujeito, que o reduz à sua essência, ao fenômeno. Então, fenomenologia. Então, nós vamos marcar os itens 2, 1 e 3. Item B. Sexta questão. As categorias na dialética marxista são mediação, praxis, contradição e forma. Forma não é uma categoria na dialética marxista. B. Praxis, totalidade, contradição e mediação. Para quem já estudou as categorias da dialética, isso é bastante simples, porque a dialética marxista ela é formada pelas categorias de praxis, sim, totalidade, contradição e mediação. Então vamos ver por que os outros itens estão incorretos. Porque no item C ele fala que é a praxis, a totalidade, mas ele coloca a forma. E a forma não é uma categoria da dialética marxista, assim como no item D e no item E. Apesar de totalidade, contradição, mediação, todos serem categorias, mas quando ele coloca o item forma, ele descaracteriza o item que torna incorreto. Então, o único item que coloca todas as categorias de forma correta é o item B, praxis, totalidade, contradição e mediação. Na questão 7, fala que, dada a necessidade de recorte em face das dimensões do texto de Cohen e Grabowski, a análise contemplou o seguinte regime de acumulação: produção semi-rígida, não é, produção rígida, talvez, produção flexível, talvez, produção semiflexível, não, e item é nenhuma das alternativas. Bom, como nós sabemos, a produção rígida ela se refere ao Fordismo, ao tempo do Taylorismo e do Fordismo, onde a produção era rígida, bastante formal, o conhecimento era bastante especializado, e no caso, esse artigo ele não vai recortar em prol da produção rígida, mas sim em prol da produção flexível, que também podemos chamar de toyotismo. No toyotismo, na produção flexível, regime de acumulação flexível, o conhecimento ele precisou ser flexibilizado para que pudesse atender às novas demandas trazidas pelas novas tecnologias de base microeletrônica. Então, dada a necessidade de recorte em face das dimensões do texto de Cohen e Grabowski, a análise contemplou a produção flexível. Questão 8. Cohen e Grabowski, na sociedade socialista, na sociedade capitalista, na sociedade ocidental ou na sociedade capitalista? Claro que sociedade capitalista.
o texto todo vai se basear numa sociedade que tem o capital como hegemônico, como uma hegemonia. Então, na sociedade capitalista, o princípio educativo expressa as contradições entre emprego e renda? Não. Entre capital e trabalho. Mas, nesse caso, esse item está incorreto. Então, nós já podemos ir descartando. Então, capital e trabalho. Mas tanto o item C como o item D, eles têm capital e trabalho. Então, vai ficar para o próximo item a definir qual item está correto. Continuando. Expressa as contradições entre capital e trabalho, que originam projetos educativos em permanente disputa, cuja objetivação, sempre parcial, depende da correlação de forças decorrente das relações sociais e produtivas em cada sociedade ou em cada regime de acumulação. Nós sabemos que o texto ele foca bastante nos regimes de acumulação. Ele faz um grande paralelo com o regime de acumulação rígida e com o regime de acumulação flexível. A acumulação rígida ela foi superada por um novo regime, a reestruturação produtiva, e passou a ser um regime de acumulação flexível, flexibilizado, inclusive um conhecimento que apresentou uma dualidade negada, que antes era uma dualidade assumida, passou a ser negada, no sentido que a educação passou a ser geral, já que ela precisava construir sujeitos que demandassem os novos trabalhos com novas tecnologias e que tivessem aprendizagens mais específicas e gerais. Então, o regime de acumulação é esse ponto de partida em que nós vamos perceber essa correlação de forças decorrente das relações sociais e produtivas em cada regime de acumulação. Então, o item correto é o item E. A nona questão diz o seguinte: entre as categorias que permitem compreender a educação no modo de produção capitalista está a dualidade estrutural. Para essa dualidade estrutural, foi dada algumas denominações: a dualidade assumida, a dualidade negada e a dualidade invertida. De acordo com Kuenzen-Grabowski, relacione. Então ele pede para a gente assinalar a opção correta, a opção que contém a sequência correta. Vamos lá. Dadas as novas formas de organização e de gestão do trabalho, a dualidade estrutural ela assume uma nova forma, justificada pela flexibilização trazida pela nova base técnica da microeletrônica e supõe a sua superação. Ok, vamos para o próximo quadro. Uma vez que há estudos que evidenciam que para os jovens mais pobres, a expansão da educação geral não ampliou as oportunidades de inserção no mundo do trabalho. Ok. No próximo quadro, no regime da acumulação rígida, em que havia clara definição entre as funções operacionais, técnicas, de gestão e de desenvolvimento de ciência e tecnologias típicas das formas tayloristas e fordistas de organizar o trabalho, as trajetórias educativas elas eram bem definidas e diferenciadas, de modo a atender às necessidades de disciplinamento dos trabalhadores e dirigentes. Ora, a dualidade assumida é exatamente que no regime da acumulação rígida havia uma clara definição, certo, entre as funções operacionais e as funções de gestão. E nesse regime taylorista-fordista, as trajetórias educacionais eram bem definidas, eram bem diferenciadas e isso era explícito, era assumido. Então, era uma dualidade assumida. No primeiro quadro, diz o seguinte, que dadas as novas formas de organização e gestão do trabalho, no caso o taylorismo, regime de acumulação flexível, a dualidade estrutural ela assumiu uma nova forma, justificada pela flexibilização trazida pela nova base técnica da microeletrônica e supõe a sua superação. Então, esse vai ser uma dualidade negada, porque a dualidade ela vai continuar, apesar desse discurso de superação, já que vão ser distribuídos essa educação geral para os sujeitos, mas essa dualidade vai ser negada, porque a dualidade ela continua. Os cursos que são proporcionados para a classe de origem trabalhadora continua precarizado, apesar de ser uma educação geral, uma educação básica, distribuída em larga escala, amplamente,
mas continua precarizado. Os cursos continuam com caráter certificatório. Então, apesar do discurso que a dualidade está superada, na verdade, ela está presente. Então, dualidade negada. Então, nos resta a dualidade invertida, que a dualidade invertida, ela justamente significa essa contradição. Os jovens mais pobres têm uma expansão da educação geral. Isso deveria significar uma coisa boa, mas na verdade não ampliou as oportunidades de inserção no mundo do trabalho, então foi uma dualidade invertida. Enquanto a educação específica era para a classe de origem trabalhadora e a educação geral era para a classe burguesa, isso se inverteu. A classe burguesa passou a ter uma educação mais específica, focada na ciência e na tecnologia, enquanto para a classe trabalhadora foi disponibilizada uma educação geral, tanto disponibilizada pelo capital como defendida. Então, é uma dualidade invertida. Então, 2, 3 e 1 é a sequência correta. Item 10. No regime de acumulação flexível, do ponto de vista do capital, a substituição da base rígida pela base flexível através da mediação da microeletrônica, ele traz um novo discurso para a superação da crise educacional? Na verdade, quase, mas não. Traz um novo discurso para a superação? Sim, mas não da crise educacional, e sim da dualidade da educação. Nós não podemos considerar uma crise educacional, não no texto de Coenza e Grabowski. B. Não traz um novo discurso sobre a dualidade, nem tampouco aponta para a superação. Mentira, porque o texto ele diz que no regime da acumulação flexível, ele traz sim um novo discurso sobre a dualidade e aponta para a sua superação. Por isso nós vamos chamar de dualidade negada, porque apesar dele apontar para a superação, essa superação na verdade não existe. Então esse item também está incorreto. C. Traz um discurso para a superação da crise política. Não é crise política, é da dualidade. D. Traz um novo discurso sobre a dualidade, ok, que aponta supostamente para a sua superação. Correto. Supostamente, gente. A superação ela não aconteceu. Então foi uma dualidade que supostamente foi superada. Esse item está correto. Nenhuma das alternativas anteriores, incorreto. Então o item é o item D. Bom, gente, no próximo vídeo teremos mais 10 questões sobre esse texto da Coenza e do Grabowski, sobre a acumulação flexível e a produção do conhecimento nesse regime. Se você gostou, não esqueça de escrever nos comentários, não esqueça de curtir e também não esqueça de se inscrever. Esse é o canal Bora Aprender!